A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma palavra maravilhosa. Acredito que essa palavra seja uma bomba contra a mentira, contra o inferno, contra toda enganação. Eu procuro me comprometer com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Que o Espírito de Jesus Cristo possa me usar nesse momento. Estamos estudando Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu João. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13, a partir do versículo 1. Abra seu coração e deixe o Espírito falar de maneira profundamente em nossos corações. Lembra que aquela palavra que está escrito no livro do Apocalipse, que Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Jesus entra. Jesus está falando com os evangélicos. Jesus está falando com os crentes. Tem gente que pensa, não, Jesus está falando com os ímpios, com os gentios. Não, meus amados. Tem muitos religiosos, muitas pessoas que dizem que são crentes, que são evangélicos, e quando a gente vai falar de Jesus Cristo e das Escrituras para ele, ele não recebe. Ela não recebe. Por quê? Porque já está cheio das doutrinas de homens. Se encheu, se você pegar um copo e transbordar de água, como é que vai caber mais água dentro desse copo? Então é necessário ser humilde, ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz que é para a gente ser humilde de espírito. O que é aquele que é humilde de espírito? É que sabe muita coisa, que tem muita compreensão, que já tem uma boa caminhada, porém tem um coração aberto. Ouve as pessoas, não condena. Tem gente que está condenando as pessoas. Tem gente que já escreveu mais de 200 livros e chega uma pessoa para dizer que essa pessoa que escreveu mais de 200 livros não tem nada para oferecer. Meu Deus, a vida não é assim não. Abra o coração para a verdade. Abra o coração para a verdade. Muitas músicas que as pessoas dizem que é secular é mais de Deus do que muito músicas do meio gospel. Essa que é a verdade, viu? Muitas músicas aí do meio gospel que incentiva é você estar no palco e o teu adversário no chão e você lá em cima. Não é assim não. Deus não ensinou isso. Mas vamos que vamos perseverarmos na palavra. João 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, que é os apóstolos, amou até o fim. Durante a ceia, olha aí, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Lembra aqui, gente, que durante essa ceia, o diabo pôs no coração de Judas. O diabo, meu irmão, ele se manifesta através de pensamentos. Tem gente que pensa que o diabo é onisciente. Não, onisciente
Só é Jesus Cristo. Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas tem gente que pega aquela palavra que Pedro disse, que o inimigo está como um leão rugindo ao derredor. Tem gente que pensa que o inimigo está em todo lugar ao mesmo tempo. Não, gente. Tá? É as ideias dele. Através dos livros, através de jornais, através de ideologias, de enganação. Ali tá o maligno. Coisas políticas. Jesus, ele diz assim, né, na palavra: ame os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas tem gente que não consegue ver isso não, em nome da política. Olha para a pessoa é como um adversário, olha para as pessoas como um verdadeiro Satanás. E as coisas não é assim. E aqui o diabo pôs no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus Cristo. E a pior traição, meu irmão, sabe qual é? É você querer viver em velha aliança. O apóstolo Paulo diz que quando você deseja viver em velhas alianças, em velho vinho, você decaíste da graça. Jesus, ele veio aqui na terra, trazendo um novo e vivo caminho. O Novo Testamento, uma nova aliança. E tem muita gente que prefere viver na antiga aliança. Essa forma de viver traz Jesus Cristo. Sabendo este que o Pai tudo confiou às suas mãos e que ele vieram de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Olha aí a humildade do Senhor Jesus. Tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Meu Deus! Aproximou-se, pois, de Simão, olha aí Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim. O Senhor não vai lavar meus pés, não. Pedro disse. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, Pedro. Porém, compreenderás depois. Então, meus amados, muitas coisas Jesus ele desejava falar para os apóstolos, mas naquele momento os apóstolos não estavam preparados. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, ele agiu desde Gênesis até Apocalipse de forma progressiva. Deus foi se revelando à humanidade de forma progressiva. E tem muita gente que quer ficar na antiguidade ainda. Tem muita gente que quer ficar ainda na época dos profetas ainda. A palavra do Senhor diz, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que antigamente Deus falou de várias formas e de várias maneiras. Mas nesses últimos dias, ele falou através do Filho Jesus Cristo, que é superior a Moisés, que é maior do que Abraão, que é maior do que a lei. Ou seja, o único que cumpriu toda a lei. Então, Jesus, ele é o mais desejado, gente, o mais top. Então respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, vai compreender depois. E depois eles compreenderam, né? Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro, ele se sentiu ali constrangido, né? Ver o Senhor, ver o Mestre, ver o Cristo. Um dia ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora esse Deus servo
Deus maravilhoso, Cristo Jesus, vem assim para cima dele para lavar os pés dele. Ele ficou constrangido. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Com a resposta do Senhor Jesus, dizendo para Pedro: eu preciso te lavar. Jesus, gente, ele deseja lavar. Você pergunta, missionário, como é que o Senhor Jesus me lava? Através da palavra dele. A palavra dele é espírito e é vida. A palavra dele é o próprio Cristo. E essa palavra nos lava. Mas tu já viu aquela criança teimosa que os pais dizem: fulaninho, vai tomar teu banho. Mamãe, não vou não, não vou não. E a gente sabe que um banho é tão saudável, gente. Eu costumo banhar uns 4, 5 banhos por dia. Logo aonde eu moro aqui em Teresina, é um calor. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu quero te banhar. Mas muita gente, como uma criança teimosa, não aceita o banho do Senhor Jesus. Não aceita ser lavado por Jesus Cristo. Por que, missionário, que muita gente não aceita? Porque está cheio de dogmas de seres humanos. Está cheio de doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Quando Jesus vem com a palavra dele viva e eficaz para lavar, a pessoa rejeita. Pessoa estranha. Por que, missionário? Que estranha? Porque é acostumado a ouvir só doutrinas de homens. Doutrinas de homens, sabe? Fala do cabelo, fala do batom, fala das calças, fala do calçado, da chinela. Aí fica só nessas coisas externas. Quando o ensinamento de Jesus vem, que é algo orgânico, algo para lavar por dentro, a pessoa não aceita. Meus amados, meus ouvintes, me ouçam. O que me faz eu ficar com a minha esposa? O que faz eu ser fiel à minha esposa? É essa aliança aqui que está no meu dedo, um pedaço de ferro, ou é algo lá do meu íntimo? Quem respondeu aí que é algo do íntimo é verdadeiro. Porque um pedaço de ferro desse, uma aliança dessa, se um dia eu perder uma aliança dessa, ou ela mesmo quebrar, meu compromisso com a minha esposa continua o mesmo, porque eu fiz um compromisso com ela é de maneira interna. Velha aliança, antigos testamentos, é coisas externas. Agora, esse novo e vivo caminho em Cristo Jesus, essa nova aliança, é algo interno. Jesus diz: se a pessoa olhar apenas para uma mulher, desejando uma mulher que não seja dele, já cometeu adultério. Então as coisas com o Senhor Jesus agora é em espírito e em verdade. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente lava os pés, mas também as mãos e a cabeça e tudo, que eu quero ter parte contigo. Qual foi a resposta do Senhor? Declarou-lhe, pois, Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Então, o que Jesus está dizendo? Quando a pessoa foi banhado, missionário, que banho é esse? O banho aí, gente, é quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele pagou o pecado original de Adão e Eva, que significou humanidade. Era um pecado, era uma dívida, era aquilo que Satanás ficava todos os dias dizendo no ouvido de Deus. Aí o Senhor vai fazer o quê? Lembra de Satanás falando para Deus a respeito de Jó? Jó, ele é íntegro? É nada. Ele é justo? Eu quero é ver ele perseguindo. Ele vivia perseguindo a humanidade dessa forma. Mas um dia o Senhor Jesus veio aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pagou essa dívida, cumpriu, né? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele morreu na cruz desde a fundação do mundo. Mas no momento histórico, aqui na terra, Jesus morreu
na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então ele resolveu, ele deu um banho ali, pagou a dívida. E a questão aqui de lavar os pés, porque é o seguinte, nós estamos numa terra, num mundo desse corrompido, jaz do maligno, e a gente às vezes peca. Às vezes a gente comete algo que desagrada o Senhor, a gente fica triste, mas é o momento da gente confessar os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que Jesus diz, aquele que já foi banhado não necessita mais. Deus declarou Jesus, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto mais estar tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Por que Jesus diz nem todos? Porque Jesus já sabia o caso de Judas. E Jesus, ele tem olhos como chama de fogo, ou seja, ele sonda, ele conhece aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que estão fazendo a vontade dele por pix, por dinheiro e por ganância, e aqueles que estão fazendo por amor, porque ama ele, porque é uma nova criatura. Por isso que tem uma canção que diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece, sim, que a cedo me levanto, conhece todos os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras, eu sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Então Jesus, ele te sonda, Jesus conhece teus pensamentos. Não adianta viver na hipocrisia. Por isso que ele está procurando os verdadeiros, que vivem com sinceridade, que vivem sem cera na presença dele. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estás limpo. Missionário, qual é a maior forma de eu me tornar limpo? É se entregar ao Senhor. É dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui, me limpa, eu andei mentindo naquele dia, eu fico, quando as mulheres passam, que não é minha esposa, eu fico desejando as mulheres dos outros. Entendeu? Você tem que chegar e contar logo tudo, se abrir logo e ser verdadeiro e deixar a mentira, a hipocrisia. Deixe de ficar querendo se aparecer diante dos homens. Fica, às vezes, debaixo de galpões, em lugares, dando glória, 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 mas a vida não agrada o Senhor Jesus. Então é necessário ser limpo pelo Senhor. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que vos fiz? Jesus fez o exemplo, Jesus fez uma ação e perguntaram eles. Vós me chamais mestre, não é verdade? E vocês me chamam de Senhor. Dizeis bens, porque eu sou mesmo o Senhor. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos laveis os pés de vocês, deveis lavar os pés uns dos outros, gente. E missionário, como é que a gente lava os pés uns aos outros? É pregando a doutrina dos apóstolos para cada um. É falando verdadeiramente de Jesus Cristo. Quando eu vejo o irmão que sai da doutrina dos apóstolos, quando sai ali das cartas de Paulo, quando sai ali do Evangelho, que o Evangelho é Jesus, Jesus é sincero, Jesus é verdadeiro, Jesus é limpo. Você lembra que um dia Pedro saiu da presença de Jesus, através da ação dele?
Mostrava para o povo que era judeu. Mas quando estava com os gentios, meu irmão, vivendo uma vida totalmente diferente. Paulo chegou para ele e disse: Pedro, não é assim Cristo Jesus. Jesus não é hipócrita desse jeito. Jesus não é falso desse jeito. Pedro, converta o seu caminho. Meu amigo, Paulo descascou Pedro. Então é isso, meu irmão. Nosso objetivo não é ficar, olha aqui a Bíblia está dizendo do cabelo grande. Olha aqui, não é tudo isso não, irmão. Na Bíblia tem mais coisas para a gente não fazer do que para fazer. A gente tem que focar em Cristo. Nosso centro é Cristo. Deixando as coisas que ficaram para trás, eu olho para o alvo, Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Não pega a Bíblia, irmão, como um monte de coisa para fazer. Eu vou fazer isso, eu não fazer isso. Se, ei, tu não está fazendo aquilo. Ei, a Bíblia diz para fazer isso. Olha, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Cuidado que na Bíblia diz, até Satanás está dizendo lá. Até Satanás está falando na Bíblia também. Então, nosso foco é Cristo. Ele é a nossa referência. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vós laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Irmão, confesso, se eu estiver fora de Jesus Cristo, se eu estiver fora das Escrituras, Novo Testamento, Nova Aliança, sabe, uma coisa pura, santa, verdadeira, você pode vir e me corrigir. Eu vou receber com todo o amor. Mas não venha com alianças velhas, não. Não venha fazer árbitro contra mim sobre comida e bebida. O que contamina, gente, não é cabelo grande ou pequeno ou batom na boca. O que contamina é a pessoa sair de Cristo. É ficar acusando as pessoas. É ficar dizendo aquilo ali vai para o inferno e aquilo ali vai para o céu. Meu Deus, misericórdia. Uma pessoa chega ali, olha, aquele fulano tá de tatuagem, aquele ali vai pro inferno, de cabeça para baixo. E aquele ali, às vezes um pastor ali de terno, né? Ah, aquele ali é santo, aquele ali vai pro céu. Meu amado, não faça isso, não julgues para que não seja julgado. Samuel, vocês olhem a aparência. Eu, Senhor, eu olho a intenção do coração. Vou repetir de novo. Olha, profeta Samuel, e você que está me ouvindo aí, vocês olhem a aparência dos homens. Vocês estão olhando para o terno, vocês estão olhando para as palavras bonitas, vocês estão olhando para essas coisas. Eu, Senhor, eu olho para a intenção do coração. Eu vou julgar as intenções do coração. Por que você fala de Jesus? Por que você está montando essa igreja? Por que você está pregando? É para Pix? É para dizer para o povo que tu está estourando a boca do balão? É para quê? Eu estou olhando a intenção. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticar. As coisas de Jesus é praticar, gente. Quem pratica, constrói a sua casa sobre uma rocha. Quem não pratica, constrói sobre areia. Não é o dia todinho, a letra mata. Tu já ouviu falar que a letra mata? A letra mata se eu estudar as escrituras. Não é isso, não. Mata é se você ficar somente em teorias. Jesus chama a gente para a prática, meu irmão. Meu amado, um dia eu ouvi uma frase muito interessante. Você chega num restaurante para matar sua fome. Será que o cardápio ali, você lendo, vai matar essa tua fome? Não, missionário.
Eu preciso ver aqui a feijoada, arroz, uma boa panelada, e esse garçom tem que trazer e eu preciso comer isso para matar a minha fome. Então, irmão, por que vocês só ficam em pensamentos, em conjecturas? Irmão, vamos amar verdadeiramente. Vamos amar. Eu conto essas coisas assim, gente, não para se orgulhar, mas para vocês verem o exemplo, não dizendo que eu sou o top. Top é Jesus, Jesus que é o máximo. Eu sou um pecador, eu preciso dele. Mas um dia um rapaz chegou e disse: missionário, eu quero cortar meu cabelo. Eu venho cortar o seu cabelo e o cabelo do seu, uma criançazinha lá que ele cuida. Veio os dois, eu cortei o cabelo dos dois, eles saíram alegres. Chegou para mim e disse: missionário, prega o evangelho dentro da minha casa. Fale de Jesus Cristo. Então, o amor tem que ter prática. O amor tem que matar a fome do povo. O amor tem que cortar o cabelo desse povo. O amor tem que ter com ação. Às vezes a pessoa vai visitar a pessoa, olha ali a geladeira, só água. E no final, irmão, Jesus Cristo te abençoe em nome do Pai e do Filho. E ele cheio de dinheiro, ele tem Pix, ele tem dinheiro, ele tem como comprar R$ 50 aí de um feijão, de um arroz e dar para esse irmão. Por que não faz isso? Jesus chama a gente para a prática. Entendeu? Se você vive na prática do evangelho, você tem autoridade mais do que Satanás. Você tem mais autoridade, irmão, do que esses que ficam o dia todinho dentro dos seus gabinetes. Um dia estava estudando e eu vi um cientista que ele um dia saiu do gabinete dele, cientista de gabinete, disse: vou deixar aqui minha mesa e eu vou cair no meio dos índios. E ele passou um bom tempo no meio desse povo, conhecendo, e meu irmão, foi a maior experiência da vida dele. Jesus manda a gente cair no campo. Jesus manda a gente ter ação nesse amor. Tem que praticar. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Então Jesus conhece, né? E antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Missionário, eu recebo Jesus Cristo. Então receba os ensinamentos dele. Receba. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Jesus anda tão cheio do Espírito que ele sentiu o Espírito de Deus se mover dentro dele e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vocês vai me trair. Meu Deus. E a pior traição é ficar voltando os rudimentos antigos. É ficar preocupado com óleo na cabeça. É ficar preocupado com sábado, se come carne de porco ou não. Oh, meu Senhor, se eu der o dízimo, seria amaldiçoado. Se eu não der, meu Deus do céu. Nós estamos na nova aliança, meu amado. Nós estamos na aliança do amor, do Espírito e de vida. A gente vive sendo guiado pelo Espírito agora. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não julga ninguém, tem um coração aberto para ouvir a todos. Entendeu? Ouvir a todos não é pegar um peixe e jogar na boca e engolir. Não, é pegar um peixe e comer a carne. Se espinho, joga fora. Mas ter humildade. Em verdade vos digo, que um dentre vocês vai me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, meu Deus, nessa mensagem aqui, irmão, o mais forte é isso aqui. Eu vou marcar isso aqui.
Eu vou marcar quando diz aqui, ó. Os discípulos, quando Jesus disse que algum vai trair ele, os discípulos olharam uns para os outros. Faz o seguinte, olha para a tua vida, irmão. Deixe de olhar o cisco do olho do irmão e olha para si, dentro de si. Paulo diz, examinai, pois, o homem a si mesmo. Examine. Tem alguma mentira aí? Conhece a verdade e está pregando a mentira só para poder não sair dessa organização? Lembra de Nicodemos? Poderia de manhã, de tarde visitar Jesus. Foi à noite. Tudo indica que não queria perder a regalia do sinédrio. Não queria deixar as regalias do templo. Toma cuidado. Olhe para si, ó. Olha para si. Não fique condenando as pessoas. Olha quando Jesus diz, em verdade vos digo, um dentre vocês vai me trair. Era esse momento bem que era para Tiago fechar os olhos, Pedro fechar os olhos. Imagina ali se o traidor, que é Judas, fechasse os olhos e olhasse, será que é eu que vou trair o mestre? Ele ia ver que era, e ele poderia até se arrepender e se converter ali. Mas não, olha ali para a mesa, veja Judas olhando para o lado assim, imagina o tamanho dos olhos de Judas Iscariote olhando para Pedro. Será que é você, Pedro? Pedrão? Imagina ele olhando assim para o lado para Tomé. Será que é você, Tomé? Matias, Bartolomeu, Tiago. Ele olhando assim. Judas, olhe para si, Judas. Fecha os teus olhos, cuida da tua vida, cuida do teu homem interior. Olha aí, ó. Meu Deus. Então os discípulos olharam uns para os outros. Ai, meu Deus do céu. Olhando uns para os outros. Olhando o cisco do olho do irmão, enquanto tem um pau de vassoura no olho dele. Dizendo, esse homem sexual aí vai para o inferno. E quem está falando é um mentiroso. Só anda arrancando dinheiro das pessoas que não têm conhecimento. Vem arrancar meu aqui. Aí vive no engano. Mas não, fica olhando para o homossexual dizendo que ele que vai para o inferno. Meu Deus do céu, que a mesma lista que o apóstolo Paulo falou dos homossexuais, mais na frente ele fala dos mentirosos, dos escarnecedores, dos enroladores, daquele que é ganancioso, querendo mais as coisas de César do que a de Deus, envolvendo política dentro das coisas de Deus. Tudo errado, tudo no engano. Se convertam em nome de Jesus Cristo e deixa o engano e a mentira. Aqui, meu amigo, para os outros, olhando uns para os outros, olham para si, sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava conchegando a Jesus uns dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta quem ele se refere. Meu irmão, Pedro, fecha teus olhos, vai orar, porque tu vai negar também. Antes que o galo cante, tu vai negar 3 vezes também. Se convertam, gente. Olhe para si, esse texto está dizendo. Olha para o seu homem interior. Mulher, olha para si. Então aquele discípulo, reclinando-se, aquele discípulo está falando aqui de João, o mesmo que escreveu aqui esse livro. Aquele que, sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem és? Respondeu Jesus, é aquele que eu der o pedaço de pano molhado. Rapaz, se Jesus falasse assim, quem é o quê? Quem vai te trair? Meu amigo, vocês 12 aí, cada um fecha os seus olhos aí, se concentre, ore e busque a Deus aí. Oh, meu Pai, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Oh, Jesus, misericórdia.
Nós devemos comer do pão vivo que é Jesus Cristo. Esse pão molhado, ai meu Deus do céu. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Entendeu? Entrou nele Satanás, as influências de Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça depressa. Jesus já sabendo todas as coisas. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que enfim lhe disseram isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, e ele pegava, né? Pegava, roubava ali. Pensaram alguns que Jesus disseram, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenou, e desse algumas coisas aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Mas aonde eu quero concluir essa mensagem aqui de hoje é essa. Em verdade vos digo que um dentre vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros. Não olhe, não acusa, não aponte a vida do próximo. Olha, fecha seus olhos, se concentre. Deu? Se concentre e pergunte aí ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, onde é que tem a mentira dentro de mim? Onde é que tem o engano? Senhor, eu quero ser verdadeiro. Senhor, eu quero ser puro. Eu quero ser sincera. Trabalha no meu coração. Quero ser manso. Quero ser humilde. Quero receber os frutos do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não quero julgar para que não sejam julgados. Quero pregar o seu evangelho com amor e ser transformado. Quero ser exemplo dos irmãos. Amém, meus amados? Fique com essa palavra, essa porçãozinha é o bastante para a gente meditar e buscar o Senhor e pedir para Ele: Senhor, transforme cada vez mais o nosso coração. E amém, meu.